Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Nosso entrevistado de hoje é o técnico judiciário Delson Paulo Alves. Delson tem experiência desde 1982 na Justiça Eleitoral. Desde 1982 ele acompanhou muitos pleitos, principalmente a implantação da urna eletrônica. Hoje Delson trabalha de técnico judiciário e tem muita experiência para nos contar. Ô Delson, eu vejo que você está muito na mídia ultimamente, justamente porque é um momento em que a gente precisa de muitos esclarecimentos. Antes da gente tocar em muitos fatos aqui, principalmente sobre fraudes, que nós vamos abordar bastante esse tema, que eu acredito que o eleitor tem muito interesse em cima desse tema, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Muito bem, eu agradeço o convite do seu programa e o meu nome, como já falou, é Delson Paulo Alves. Nasci aqui em Foz do Iguaçu, faz 54 anos. Sou técnico judiciário do Tribunal de Justiça, mas acumulo o mesmo cargo na Justiça Eleitoral porque já monto as eleições, ajudo a montar a eleição desde 1982. Desde aqueles tempos, dos títulos com fotografia, né? Então, eu acompanhei muitas eleições e cada uma tem um tipo de eleição. Sim. Né? Cada eleição é uma eleição. Né? Ela tem uma identidade própria. Tem uma identidade própria como ela é conduzida, como os candidatos conduzem, como os partidos políticos conduzem ela. Naquela que é um pouco mais calma, aquela que a justiça tem que intervir e aquelas que a justiça não intervém porque todo mundo entra dentro do que é proibido, do que não é proibido. Sim. Como essa eleição, ela foi uma eleição mais calma, tendo em vista as proibições que foi, das propagandas eleitorais, que foi reduzida, né? Então, ela em si deu um pouco de barulho no começo, mas ela foi uma eleição calma, no modo geral. Você, então, com todo esse tempo, toda essa experiência que você tem, você participou também daquelas eleições em que a pessoa entrava num quartinho lá, montava-se uma cortina e daí ia lá fazer a votação na cédula, né? Exatamente. Então, nós montávamos os colégios, umas sessões como tipo um quartinho, né? Sim. Aí a pessoa ia com aquelas listagens, ficava lá para escrever. O problema deles era o escrever, né? Hoje você fala assim, mas é a urna eletrônica, o eleitor não tem prática. Hoje todo mundo tem prática. Um aposentado só recebe em banco através de digitar sua senha. Tudo gira hoje na era de informática. Então, todo mundo tem. Hoje as crianças do colégio já têm aquela experiência, adquirem experiência de lidar com a área de informática. Já recebe no ensino fundamental hoje, recebe aulas de informática. E eles são mais experientes que a gente, às vezes, né? Tanto que é permitido, a Justiça Eleitoral permite de que a mãe, o pai leve seu filho para acompanhar ela até na hora da votação. Ele pode digitar para ela, o filho. Sim, o filho ele já está aprendendo um pouco de Sim, cidadania. e até ensina o pai e a mãe. Então, é permitido, de uns tempos para cá, a Justiça permite que leve seu filho. É claro que a gente deixa a critério do presidente de mesa para que não haja atraso. Porque existe família que tem um filho e família que tem 8 filhos. Sim, pode haver um tumulto. Então, se levar 8 filhos, um quer mexer na urna, outro quer mexer, então é evitado esse tipo de coisa. Mas quando a pessoa chega e diz, olha, eu não tenho como fazer, eu não sei fazer, se fosse meu filho, não tem problema, entende? Sim. Até isso a gente autoriza hoje na urna eletrônica, né? Nunca roubaram... Como era diferente nos tempos da cédula, não era permitido mesmo, ninguém. Hoje já até isso é permitido. Uma curiosidade, nunca roubaram nenhuma urna? Não, nunca houve. Aqui, pelo menos na região? Não, aqui em Foz do Iguaçu, pelo menos, nunca houve nenhum problema dessa espécie com urna eletrônica, né? O que houve uma vez com uma urna eletrônica foi que ela estava, na hora de tirar, caiu no chão, quebrou toda a urna, entende? Sim. Mas já tinha passado a eleição, né? Isso é uma coisa que acontece, um acidente, né? Sim. Mas, no modo geral, o trabalho em levar as urnas e trazer a urna é um trabalho ótimo que o Correio faz. É um trabalho que não deixa nada a desejar. O Correio é perfeito nesse sistema. Sim. Eles têm uma organização fabulosa. Os cronogramas de horário, liga no colégio, tal horário vai estar no colégio as urnas, tal horário vamos começar a recolher as urnas. Então o Correio faz um trabalho muito grande, ficou a responsabilidade do Correio em levar essas urnas com o
todo o cuidado e trazer de volta para Isso é interessante que em qualquer canto do país, né? Em Até qualquer atravessando canto do país. rios lá na Amazônia, Exatamente. no Amapá. Então, todo o equipamento, né, ele requer um cuidado, né? O seu computador que você vai carregar no seu carro, ele requer um cuidado. A urna eletrônica não é diferente. Sim. Ela requer muito cuidado. Mas, Delso, a urna eletrônica está completando 10 anos, parece agora, de uso, né, já nas eleições. Foz do Iguaçu deixou de eleger um deputado federal pela diferença de 89 votos. Algumas divulgações na imprensa comentam que houve desconfiança em relação a uma única urna no interior que desequilibrou. É possível fraudar uma urna eletrônica? Olha, na minha opinião, eu acho que existe, quando falo equipamento de informática, existe fraude, né? Sim. Agora, a Justiça Eleitoral tenta demonstrar e demonstra de que a urna pode ser que possa ser fraudado, mas o sistema que é utilizado para a votação, o sistema que é utilizado para a transmissão e apuração, não deixa dúvida, porque o candidato, os fiscais, os partidos políticos, eles têm que observar o nosso trabalho, como é que é feito, né? Sim. Se eu falar para você que um equipamento de informática é perfeito, que ninguém pode mudar ele, eu estarei mentindo, né? Sim. Nós temos aí as maiores coisas, tipo loterias, que diz que existe fraude, tá bom. O que tem que ser observado é a lisura do pleito da seguinte forma. Como é que funciona a urna eletrônica? Ela funciona na votação direta, o eleitor vai e vota. Chegou 5 horas da tarde, não tem mais nenhum eleitor para votar, é pedido para gerar os boletins de urna, né? No início da urna, sai as chamadas zerésimas. O que é as zerésimas? As zerésimas é um boletim que sai com número, nome de todos os candidatos, no caso desses candidatos, todos os candidatos do Paraná, Que estão ali. em sequência, deputado federal, estadual, governador, senador, presidente, sai, sessão tal, zerada, chama-se zerésimas. E esse boletim fica à disposição dos partidos políticos durante toda a votação e depois também. E que eles podem manter Então, a fiscalização essa é a ali, né? prova de que a urna está zerada. Tá. Chama-se zerésimas. Muito bem. Quando inicia-se a votação normal, né, os problemas que a urna, que pode ocorrer, ocorreu muitos problemas para a gente a urna, mas esses problemas são tudo sanados de imediato, 15 minutos, 20 minutos, uma parte técnica, houve um problema com a bateria, um problema. Só não se mexe, não se abre a urna, mas existem os critérios que você pode, por exemplo, a bateria você pode trocar, ela não mexe na memória, não mexe no flashcard, que chama-se, o flashcard seria a memória da urna. Sim. Quando chega às 5 horas da tarde, é emitido os boletins. 5 vias de boletins, primeiramente. Uma via desse boletim, ele já é, na hora, verificado. Saiu perfeito, não tem rasura, não. Já é colado em edital, dentro do colégio, na porta do colégio. É uma via do boletim daquela urna, que foi escrutinada, que foi dos votos. Uma via, outra via gera-se, verifica-se, não tem erro. É entregue aos partidos políticos que estão presentes, os fiscais. Eles recebem uma cópia do boletim. De tudo que estava dentro da urna. Tudo que está é a escrutinação daquela Sim. urna. Uma cópia foi para edital, público, para quem quiser ver, e uma cópia foi para os partidos políticos. Emite-se mais 3 vias que vai para o cartório, que é para arquivo, uma para edital no cartório e também 2 vias para ser guardada. Então, saiu-se dali, aí quando termina de emitir todos esses tipos de boletim, a urna já pergunta, o disquete está liberado. Sim. O que é o disquete? O disquete como eu digo às vezes, que o disquete é a coisa mais insignificante da urna. Certo. Entende? Por quê? O disquete foi colocado para ele, no final da eleição, gravar o que está na memória da urna, que foi a eleição naquele dia, do dia a dia. Sim. Esse disquete, ele é tirado, né? A própria urna acusa todos os passos, já pode retirar o disquete.
Se não gravou o disquete, que esse disquete está lá, no final da eleição, quando você pede tudo, aí que o flashcard vai gravar esse disquete, com tudo que está na urna. Se não gravou, ele já acusa. O disquete não foi gravado. Por quê? No seu equipamento, se você colocar um disquete, ele ficar um pouquinho fora, você já vai verificar que o disquete já acusa no teu equipamento de que o disquete está mal. Ó, não tem disquete, coloca o disquete. Aí você vai mexer tal, até você arrumar o disquete. Então, quando foi a urna, foi lacrada, você colocou o disquete, colocou o lacre, pode ser que num chacoalho da urna o disquete pode ter ficado com algum problema. Com algum problema, né? Só que não se mexe, não se pode tirar aquele disquete, colocar o disquete e gravar. Não, aí aquele disquete não gravou ou não gravou. Então, existe o dispositivo. Desliga a urna, reinicia novamente a urna, né? Sim. Igual ao seu equipamento, quando dá um problema, vamos reiniciar. Você não reinicia muitas vezes seu equipamento, seu computador? Sim, exatamente. Tá? Então, vamos reiniciar-se a urna, tá. Não gravou? Não gravou, então é tirado o disquete, é acompanhado com os boletins e vai da mesma forma para o local onde vai ser a expedição. Sim. Aquele disquete, quando você vai expedir ele para fazer a totalização, vai dizer se esse disquete não tem nada. Qual é o procedimento? O procedimento é a junta eleitoral, os juízes, promotores, delegados de partidos, fiscais que estiver presente, pega-se a urna, leva nesse local onde vai ser feito a regravagem desse disquete, de um outro disquete. Aí sim, na frente de todo mundo, vamos colocar. Mas a totalização daquela sessão já está com os partidos políticos, já está colado já ficou impresso tudo. Sim. Né? O disquete simplesmente faz-se na frente de todo mundo, porque é a lisura do pleito. É uma complementação. Então. É uma complementação, a memória já está tudo gravado, né? Sim. Bom, então esse disquete vai ser feito daí, então, um trabalho com os juízes eleitorais, a junta eleitoral, vai gravar novamente e transmitir ele. Mas já todo mundo já tem a decisão, já tem como se diz, a cópia já ali. tem a cópia dos boletins que foi gerado naquela Sim. urna, você tem tudo. E os resultados. Isso aí é só um procedimento. Sim. Então, o que houve, nós aqui, por exemplo, nós tivemos 4 casos. Sim. 3 casos, na zona, 46ª maior zona eleitoral. Eu vou te pedir um tempo para você falar desses casos daqui a pouco, tá, Delcio? Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltaremos logo em seguida falando sobre possibilidades de fraude em urnas eletrônicas. O programa 40 Minutos está de volta hoje entrevistando o técnico judiciário Delson Paulo Alves. Delson, você estava falando sobre alguns problemas que aconteceram, 3 problemas que aconteceram em uma sessão aqui em Foz do Iguaçu, é isso? Não em uma sessão, na zona eleitoral. Na zona eleitoral. A zona eleitoral maior em Foz do Iguaçu, a 46ª, tem 170 urnas, 170 sessões. Nós temos aqui um total de 583 sessões. São utilizadas 583 urnas. Né? Então, nós tivemos 3 casos, né, de que não gravou o disquete. A máquina acusou que não foi gravado o disquete. Mas a urna já tinha sido apurada, os boletins já estavam com os partidos políticos, o edital já estava. Não muda nada. A única coisa que muda é que tem que pegar a urna eletrônica, não pode pegar, tirar o disquete e colocar o outro, não pode ser feito. E isso tem que ser feito à presença da junta eleitoral, dos partidos políticos, que é para gerar um novo disquete. Simplesmente para transmitir, todo mundo acompanha. Sim. Né? Então, os casos são mínimos que ocorrem dessa forma, entende? São mínimos. Mesmo que haja, por exemplo, se a urna acusar uma urna, por exemplo, nós aqui tivemos 583 urnas, não utilizamos nenhuma urna de contingência. Sim. As 583 urnas funcionaram, aquelas que não funcionaram foram sanadas o problema na hora, nós não tivemos substituição de nenhuma urna. E nossas urnas aqui em Foz do Iguaçu é de 1998 ainda. Não é urna nova. Certo. É para você ver como a urna suporta, entende? Ela suporta os programas, as manutenção que é dada nas urnas. Você fala assim, vamos ficar 2 anos sem eleição, mas cada 3 meses, 6 meses é dado carga em bateria, é feito uma rigorosa manutenção nas urnas. Por isso que elas de ano a ano não dá o problema.
né? Sim. Então vamos dizer que nós tivemos 3 casos, né, de disquete. Não trocamos nenhuma urna, nenhuma zona eleitoral. Das 583 funcionou perfeitamente, perfeitamente que eu digo, porque não houve necessidade de usar as urnas de contingência. E um dos fatos interessantes é que essas urnas, elas não têm nenhum contato externo, né? Nem por cabo, nada. Então, Não. nesse ponto, via online, é difícil de fraudar. É lógico que existem técnicos que falam que se houver alguma colaboração interna, pode-se fazer via online, via rádio, quer dizer, alguma modificação. Mas o dia que tiver, o dia que for, por exemplo, cada sessão vai transmitir direto para um ponto, para a totalização, esses boletins que eu te falei, sai tudo ali para ficar a lisura, entende? Sim. Isso eu quero dizer, entende? No dia que dizer assim, não, cada sessão vai transmitir direto para Curitiba, por exemplo. Claro. Terminou, fez a escrutinação, a urna, apurou a urna, sai os boletins de urna, vai ser da mesma forma entregue aos partidos políticos, o Sim. resultado, e vai simplesmente transmitir. Não importa se essa transmissão vai ser online, se ela vai ser de que jeito que vai ser, mas o resultado dela já está com os partidos políticos, já está com os candidatos, já está pregado na porta ao público. Sim. Entende? Então, esse é o meio que eles falam, meio de transmissão, meio de apuração. A apuração é o seguinte, se um partido político colocar 583 fiscal, que eles têm direito de colocar uma em cada sessão, terminou a votação daquela sessão, o fiscal pegar e anotar o que ele tem que anotar, vai bater com o que foi, com o que foi transmitido. Se não bater, existe fraude. E nesses 10 anos que você vem acompanhando ali, lado a lado, cada eleição, você nunca soube de nenhum caso aqui no regional ou no Brasil? Nunca houve uma impugnação numa urna. Nunca Desde aconteceu. que existe a urna aqui em Foz do Iguaçu, nunca ninguém impugnou uma urna. Diferente das votações, quando era o voto tradicional, né? Aqueles votos sempre tinha alguma coisa, vai impugnar essa sessão, tal, sempre tinha um monte de processo. Depois da urna eletrônica não houve mais. Mas já pediram revisão? Não, revisão, recontagem. Recontagem, isso. Casos, aqui em Foz do Iguaçu ainda não. Não aqui houve nunca ninguém pediu. Nunca ninguém pediu, entende? Só se comenta, comenta-se isso, porque lá um amigo meu foi votar e não apareceu fotografia do candidato. Pode ocorrer. A urna tem um dispositivo, como o seu monitor, de você deixar mais claro, se deixar mais escuro. Né? Então, só vai atrás da urna. Não está aparecendo fotografia direito? Vamos lá, vamos clarear a urna. Certo? Sim, é uma questão de contraste. E outra coisa também. Muitas vezes você chega lá, você é acostumado a lidar com a informática, chega lá, pá, vai confirmar. Não dá nem tempo de vir a fotografia, você já confirmou. Mas se a urna confirmou, porque se você tiver a paciência, vai dizer, esse candidato não existe. Não apareceu a fotografia porque embaixo da urna está escrito, esse candidato não existe. Aí você vai corrigir, voltar novamente até vir a fotografia do candidato. Então pode acontecer situações no manuseio. Do manuseio. Do manuseio da urna pode acontecer, entende? Sim. E a mesma coisa, eu não enxerguei, por exemplo, eu não consigo enxergar muito de perto, tanto que eu uso óculos. Claro. Não é todo mundo que enxerga. Pô, eu não vi a fotografia. Às vezes a pessoa tem um problema de visão, para ele teria que a tela estar mais clara ou mais, entende? Então existe tudo isso, entende? Agora, isso é um cuidado que a gente tem quando vai fazer a manutenção da urna, principalmente na geração de mídia, no lacre das urnas, né? É um cuidado que a gente tem para ver se a parte do monitor, a parte está bem clara, tá, né? Aí você vai para um local, num colégio, por exemplo, tem um colégio que é mais claro, um colégio que é mais, a sala é mais escura, então depende tudo dos mesários fazer, ir lá dar uma olhada, opa, aqui está meio claro, tá muito escuro, entende? Tá bom, Delcio, eu vou te pedir mais um tempo, que nós vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando o técnico judiciário Delson Paulo Alves. O Delson, você então, assim, fazendo uma avaliação geral desses 10 anos que você trabalhou com a urna eletrônica, quais são os avanços que tiveram, as melhorias que você pode agora relatar, uma análise geral assim? Olha, a melhoria seria
nos programas, a urna, ela é a mesma. Tá? Não, eu digo com relação ao voto anterior. Hoje você tem uma voto anterior. urna, Bom, você sim. Com relação à contagem, tudo isso, e também parece os pedidos de impugnação, isso Certo. aumentou ou diminuiu? Olha, nós nas eleições tradicionais, votos tradicionais, aqueles votos desde Sim. 82, 85, 85 e até 2006, Certo. né, não tinha uma eleição de que terminava a eleição, já tinha 2, 3, 4 pedidos de recontagem de voto. Né? Sempre era assim. Porque o que existe é o seguinte, geralmente o pedido era indeferido, por quê? Porque não havia sustentação no pedido, não havia o motivo que eles alegavam, simplesmente não era assim, vamos abrir uma urna porque eu fiz só 1000 votos e me prometeram 2000. Sim. Então, os pedidos não tinham fundamento. Sempre baseado na Porque expectativa. se tivesse, o pedido teria fundamento se dentro daquele decorrer da escrutinação tivesse sido impugnada 2, 3 sessões, por exemplo, 4 sessões, aí sim. Mas não tinha impugnação nenhuma, para que, qual é a base do pedido de recontagem de voto? Então, já aconteceu no Paraná, já aconteceu no Brasil, você deve ter acompanhado alguns locais que foi feita uma recontagem. Sim. Né? Mas por quê? Porque a eleição em si foi turbulenta e houve impugnações de várias sessões, então o pleito ficou meio prejudicado. Então foi feito. Então, aqui em Foz do Iguaçu nunca houve. Em 86, acho que foi para deputado federal, houve aqui em Foz do Iguaçu um pedido de recontagem em 10 sessões eleitorais. Foi concedido. Foi concedido pelo TRE. E, passando o prazo, eu inclusive ajudei depois a escrutinar essas 10 urnas. Né? Não houve, porque aí era a contagem de votos. O que houve? Não, mas naquela sessão lá, tinha os votos que não era nulo, porque identificava. Foi decidido isso, nós fizemos novamente, foi autorizado novamente a contagem daquelas sessões, né? E foi feito novamente. Mas por quê? O pedido partiu antes de terminar as eleições. O pedido partiu dentro da escrutinação, entraram com pedido baseando urna tal, aí sim, entende? Sim. Então não tinha ainda, nós não tínhamos decretado resultado, não tinha nada. Então foi feito isso. Agora, nunca tivemos um pedido, uma impugnação de uma urna eletrônica. Certo. Nós não tivemos aqui em Foz do Iguaçu, nunca ninguém chegou lá, vou impugnar essa urna. O juiz vai decidir. Não houve uma decisão de juiz porque não houve impugnação da urna. Então, baseado nessas experiências desses últimos 10 anos, nós podemos concluir que a urna realmente ela é antifraude. Ou então, se alguém conseguir provar, exatamente, a justiça vai estar aí para ouvir. Está aí para isso, para né? ouvir. Né? Agora, como eu falei, ele tem que partir do princípio do nosso trabalho para ele tentar dizer que há fraude. Sim. Qual é o princípio? Ele tem que acompanhar a escrutinação da urna, a totalização da urna lá na sessão eleitoral. Certo. Tá? Ele tem que acompanhar isso, de gerar um boletim e já pegar uma cópia do boletim e ele vê que depois daquela sessão não mudou nada. Ou de alguma maneira ele vir a provar. A prova, ele tem que ter uma sustentação de prova para impugnar uma urna, tanto que não o fazem, né? Os partidos políticos, eu até... essa semana que foi feita a geração de mídia seria nós puxar os dados através do terminal disponibilizado pelo Tribunal Eleitoral, com o nome, número de todos os candidatos, todos os eleitores, essa vem pelo terminal e nós gravamos flashcard, chamado flashcard, que é a memória da urna. Sim. Isso aí é à vista, é convidado todos os partidos políticos, né? Eles têm que participar, eles têm que não, eles são convidados, eles são sabedores, eles têm que fiscalizar a justiça eleitoral, certo? Aí depois tem o lacre das urnas, vamos lacrar as urnas na frente de todos os partidos políticos, da imprensa. Todos eles, da imprensa, né? Então, o que eu notei, por exemplo, venho notado de uns tempos para cá, que o partido não comparece mais. Não participa de nenhum ato que eles praticamente teriam obrigação de participar para cobrar da justiça eleitoral. E você avalia isso como um crédito? E isso foi que eu conversei com um presidente de um partido que um dia anterior eu convidei ele, falou, olha, amanhã temos lá geração de mídia, temos lá que das urnas, você podia comparecer para representar teu partido. Eu sabia que não ia ninguém, então eu já convidei ele, ele falou, eu vou lá, e ele foi. Sim.
Quando eu fui ver no Largo da Urna, tinha essa pessoa que eu convidei e um lá de Santa Terezinha que compareceu. Só 2. E Quantos o partidos tem um restante? militante aqui? Ninguém. Então, aí eu peguei e conversei com ele, falei, eu sei o que é isso. E eles confiam no nosso trabalho. Então eu chego a essa conclusão, como você falou, de que é perfeita a urna eletrônica, os partidos confiam em nós. Claro. E eles não comparecem em nenhum ato mais. Né? Agora, nós fizemos a transmissão dos polos. Fizemos a transmissão dos polos e uma transmissão aqui da eleitoral também. Eu não vi nenhum delegado de partido assim, destacado. Não vi nada disso. Eu vi lá alguns eleitores, algum cabo eleitoral, tal, né? Agora, aquelas pessoas que tinham que estar lá, então. Então, a cobrança tem que vir dentro daquilo que você participa, dentro daquilo que fundamente. Se você estiver fiscalizando, viu a coisa, você é o primeiro que vai dizer, olha, essa mulher está impugnada, eu sou delegado de partido aqui, pode chamar o juiz aqui, pronto, o senhor faz o pedido, vai ser impugnada a urna para decisão depois. Né? Entende? Porque, mas tem que ter um fundamento. Sim. Né? Houve aí, por exemplo,